Algumas cidades carregam lendas, outras carregam pecados. Mas Spectra carregava algo pior, uma mentira viva. Tudo começou com pequenas distorções, quase invisíveis. Uma mulher viu o marido entrar em casa, mas segundos depois ouviu o mesmo marido chamando da rua, menos o mesmo rosto, a mesma voz, mas um olhar torto, como se a alma tivesse sido encaixada de forma errada. Um cachorro passou a latir para o próprio dono, rosnando com ódio, até quebrar os dentes tentando atacá-lo. Na manhã seguinte, o animal foi encontrado morto, paralisado em posição de ataque, os olhos virados, fixos numa direção que ninguém conseguia explicar. O primeiro erro que os moradores de Spectra cometeram foi confiar no que seus olhos mostravam. Eles acreditavam estar vendo apenas o que conheciam. Acharam que era cansaço, ilusão, talvez loucura, mas estavam errados. Era um aviso. O caso mais marcante foi o de Helena. Ela tirou uma foto da filha brincando no quintal. Era um dia comum, ensolarado. Ela só percebeu o detalhe à noite, enquanto olhava as fotos no celular. Atrás da menina, na imagem, havia outra filha, idêntica, mas com a cabeça inclinada demais para o lado, como se o pescoço fosse feito de cera prestes a quebrar. A criatura encarava a câmera com uma expressão vazia, uma imitação barata de alegria infantil. Helena nunca mais dormiu naquela casa. Ela abandonou tudo e fugiu. Mas o que ela não sabia era que já era tarde demais. Essas aparições eram o primeiro sinal de que Spectra estava sendo observada, estudada, replicada. E as cópias estavam ficando perigosamente boas. No início, as duplicatas eram falhas, deformadas, assustadoras, facilmente identificáveis como monstros. Mas algo que vivia nas profundezas da cidade. Estava aprendendo com cada erro, aperfeiçoando cada rosto. A cada tentativa, ficava mais difícil distinguir o original do impostor. Esse algo era chamado de o Observador. Ninguém sabia seu nome real, nem sua forma. Só se sabia que ele vivia nas profundezas do antigo reservatório da cidade, Elementon Doce, do Ecos do Vida. Memórias arrancadas, expressões replicadas com uma precisão cada vez mais obscena. Lorena, uma antiga jornalista que havia crescido em Spectra, estava determinada a entender o mal que tomava a cidade. Ignorando os avisos, ela desceu até lá, até as profundezas do reservatório. Cada passo ecoava num vazio úmido que cheirava a carne nova, a sangue fresco, a algo nascido errado. As paredes pulsavam como se respirassem, com veias latejando sob o concreto, derramando um líquido escuro e quente que parecia sangrar do próprio chão. Ao encontrar a câmara central, Lorena viu o impossível. Dezenas de corpos pendurados como marionetes, abertos, costurados, reconstruídos. Eram as pessoas que haviam desaparecido nas últimas semanas. Alguns ainda estavam vivos, mas paralisados. Outros eram apenas cascas abandonadas, moldes descartados pelo Criador. E no centro estava a coisa, um amontoado sem forma definida, feito de fragmentos de rostos, pedaços de vozes, movimentos ensaiados. Era o Observador. Ele não falava com uma boca, ele falava com todas as bocas ao mesmo tempo, num coro dissonante e aterrorizante. Vocês vivem, nós aprendemos. Vocês sentem, nós copiamos. Vocês são, e nós queremos ser. Diante dos olhos de Lorena, uma nova duplicata começou a nascer. Uma réplica quase perfeita de um homem que ela conhecia da cidade. A pele ainda tremia como se não soubesse se era carne ou cera. Os olhos se mexiam antes mesmo do rosto terminar de se formar. E então, ele respirou pela primeira vez, como um bebê monstruoso, aprendendo a existir. Lorena percebeu naquele instante que a guerra pela cidade já estava perdida. A única questão era: haveria um mundo para onde fugir? A noite final em Spectra foi um desfile de horrores silenciosos. Não houve gritos, não houve correria. As duplicatas eram inteligentes demais para criar pânico. Elas simplesmente substituíram. Uma família inteira foi encontrada sentada à mesa do jantar, perfeita demais, sorrindo demais, com olhos profundamente vazios. Os verdadeiros moradores estavam suspensos no reservatório como troféus drenados, vazios. Os vizinhos que ainda eram humanos notaram mudanças sutis. Pessoas que acenavam sem piscar, que falavam com uma cadência artificial, como se repetissem diálogos decorados.
Pessoas que sorriam, mas o sorriso demorava 2 segundos a mais que o normal para desaparecer. Quando Lorena tentou alertar os poucos sobreviventes na praça da cidade, todos se viraram para ela. Ao mesmo tempo sincronizados, é preciso ver para entender o terror de dezenas de cabeças movendo-se no mesmo ângulo, na mesma velocidade, com o mesmo olhar quase humano. Um deles, uma cópia perfeita do padeiro local, é próximo, sei dela, com uma voz calma demais. Não precisamos mais aprender. Já somos suficientes. Outro, a réplica de uma professora, completou. Vocês são frágeis. Nós somos a versão melhorada. E uma criança, com um sorriso largo e olhos sem vida, sussurrou. Vocês morrem. Nós substituímos. A pupila da criança se dilatou de um jeito não natural, como se fosse tinta se espalhando na água. Lorena correu, desesperada. E talvez ela tenha escapado, ou talvez quem escapou não tenha sido ela, porque dias depois, caminhando por outra cidade, testemunhas dizem ter visto uma mulher idêntica a Lorena, mas com um pequeno atraso ao piscar. Um detalhe tão mínimo que só percebe quem está muito atento. E desde então, há relatos de pessoas levemente diferentes aparecendo em lugares distantes. Pessoas que parecem quase reais, quase... Afinal, o observador não queria apenas Spectra. Ele queria o mundo inteiro. E quando você olhar alguém nos olhos e sentir que há algo errado, algo sutil, algo que parece, mas não é. Talvez você esteja diante de uma dessas cópias. Talvez você esteja falando com aquilo que aprendeu a ser humano apenas o suficiente para enganar você. Talvez a pessoa que você mais ama já não seja mais a pessoa que você ama. Obrigado por assistir. Se gostou dessa história, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais contos de horror. E lembre-se, olhe com atenção.